Estamos aqui na TV4 para falar de cultura e todos os aspectos que o tema abrange. Eu sou Alda Andréia e no decorrer dos programas nós iremos mergulhar na música, na dança, na literatura, nas artes plásticas, na filosofia, na história, no misticismo, nas lendas, nos projetos e nas ações que constroem o corpo e a alma da cultura de um povo. Por isso, nesse momento, eu convido você, telespectador, a embarcar conosco na exploração desse território amplo, dinâmico e fascinante. E hoje o tema é prosperidade e o paradigma da escassez. E para conversar conosco sobre o assunto, nós temos aqui a presença de uma pessoa que eu admiro muito pela determinação, pela retidão de caráter, pela inteligência e sabedoria. Com ela, eu tive vários insights excelentes e me libertei de vários bloqueios. Ela é formada em arquitetura na Alemanha, tem mestrado na Alemanha, é poliglota, palestrante, tá? Tem várias formações em linhas diferentes, mas todas se interligam, sendo algumas delas Theta Healing, Tantra, Neurolinguística, Lei da Atração e outros. Mas eu vou deixar que ela explique para a gente. E eu estou falando de Joana Reckenhausen. Joana, querida, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Ai, que prazer estar aqui contigo, Alda. Vamos trazer um papo gostoso sobre prosperidade, sobre atração, como trazer mais disso que todo mundo está buscando para a vida, né? Mais realização. Mais leveza, né? Joana, eu gostaria que você se apresentasse para o telespectador e falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, para a gente conhecer, né? Para o telespectador saber, te conhecer de toda apesar de você ser tão nova, essa bagagem toda que você traz, né? Ai, que legal, vamos lá. Então, a Alda começou me apresentando falando que eu sou arquiteta, né? E eu acredito que a vida vai nos levando por diversos caminhos. Então, quando comecei a estudar, saí da escola, fui para a faculdade, comecei a estudar arquitetura. Saindo da faculdade, comecei a entender de um nicho de tecnologia de arquitetura. Eu comecei a dar aula para arquitetos, isso na Alemanha ainda. E eu ensinava um método novo de projetos, utilizando um software. E para mim, toda aquela técnica tinha que funcionar. Mas o que mais me fascinava era entender por que as pessoas travavam. O que bloqueava as pessoas de fazer essa mudança. Uma mudança na vida, uma mudança de software, uma mudança de trabalho, uma mudança de sair de um ciclo de escassez para uma prosperidade, de mudar de cidade, né? Que está tudo muito interligado. E tudo vem desse nosso poder, da nossa mente. E lá atrás, já há, não sei, talvez há uns 7 ou 10 anos atrás, isso tudo já me fascinava muito. E eu fui em busca de entender isso melhor, tanto para mim, para minha vida, quanto também para as pessoas que eu estava atendendo nos clientes. Eu já percebi esse bloqueio das pessoas que tinham dificuldade de mudar um simples software. Isso lá na Alemanha e dentro da arquitetura, né? Isso. Só que eu não tinha ferramentas que me auxiliavam com isso, da bagagem que eu tinha, que seja de vida, da arquitetura mesmo. Então eu fui buscar nas formações mais terapêuticas, no Theta Healing, na PNL, como que a gente vai entender isso para destravar a nossa mente, para desbloquear e alcançar o que a gente realmente busca, né? O que a gente realmente deseja. Isso está ligado com sucesso, realização, prosperidade. Tá, e como que você saiu lá da arquitetura, né? Você tinha um trabalho imenso, ganhava super bem, ganhava em euro, né? Largou tudo, veio para o Brasil. Conta isso pra gente, vai. Talvez eu tinha que ter alcançado muitas coisas que sejam lá fora ou na vida para depois buscar o que chamava realmente o meu coração. Né? Como se talvez por muito tempo eu estava provando um tanto para os outros o que eu dava conta, e nesse caminho eu fui reconhecendo o que chamava o meu coração. Né? Então eu cheguei num momento lá na carreira que, poxa, estava faturando muito bem, tinha ganhado mais de 500 mil no ano,
era reconhecida como expert nesse nicho de tecnologia na Alemanha, algo que era novo, que quase ninguém sabia, e eu caí de paraquedas nisso. Só que não tocava. Você fez uma palestra para quantos arquitetos? Tinha mais de 300 pessoas ali, né? Mais de 300 arquitetos. Só que em algum nível, aquilo não tocava realmente o meu coração. Eu não me via fazendo isso a minha vida inteira. E o que mais me instigava ali era olhar para esses medos inconscientes, essas travas, esses bloqueios das pessoas. Então, eu percebi que eu também tinha um medo, eu também tinha um bloqueio naquilo. Que eu estava fazendo algo em que eu não era realizada, em que eu não era feliz. E eu acredito que isso não é a prosperidade. Não é sobre o quanto de dinheiro está entrando na minha conta, é o quanto eu sou realizada naquilo que eu faço, né? O quanto eu vejo sentido. E quando eu enxerguei isso, eu falei, ok, eu preciso de mudar isso. E aí eu decidi recomeçar do zero. Então, deixei que seja aquela carreira super promissora, todo mundo dizendo que eu era louca de fazer aquilo. E veio parar na Bahia. E voltei para cá, para minha terra. Exatamente. Cara, que loucura. Então, prosperidade, como que você definiria prosperidade? Muita gente acha que a prosperidade é o dinheiro, né? Então muitas pessoas acham que é o quanto que eu tenho na conta que me define, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho. E eu acredito sim que a gente merece todo o conforto na nossa vida, né? Que a gente pode ir além, que a gente pode mais, sim. Só que eu não acredito que isso seja a qualquer custo. Então, naquela época estava sendo a custa da minha saúde, de muito estresse. E toda vez que eu me percebi nisso de novo, eu faço um novo movimento, que eu preciso mudar algo, né? Que então não está vindo da maneira correta. Eu acredito que a prosperidade, tanto se a gente olhar para a abundância, né, é muito mais um sentimento do que o quanto de dinheiro tem na nossa conta. Porque talvez tem pessoas que ganham 50 mil por mês e que contam o quanto elas estão pobres, o quanto elas não têm suficiente e têm realmente uma vida infeliz. Talvez outras pessoas que ganhem R$ 1.000 por mês são mais felizes. Vão dizer o quanto elas estão bem, o quanto elas estão felizes e realizadas. E aí, o que será que vale mais? Será que esse dinheiro é que faz toda a diferença? Eu acredito que é então um estado de ser. Nós nos colocamos nesse estado de realização, de abundância, de prazer, felicidade. Tá, então para eu entender, para o telespectador entender também melhor, então dado momento você falou, não quero mais, veio para a Bahia, voltou para a sua terrinha. E aí você começou esse processo, aí começou os cursos, né, você fez vários cursos, né, até você entrar nesse... Eu fiz muitas formações de Theta Healing, então a minha base nesse processo todo de autoconhecimento, de destrave mental, de reprogramação mental, de usar a lei da atração, toda essa minha base vem muito do Theta Healing, do que eu aprendi ali. Fiz mais de 22 formações terapêuticas, me tornei instrutora de 8 cursos de Theta Healing, formando novos terapeutas também, e eu fiz muitos atendimentos. E uma das principais queixas das pessoas, conversei com muitos empreendedores, e uma das principais queixas era: nossa, eu não consigo atingir um próximo nível no meu trabalho, na minha carreira, eu não estou atraindo o dinheiro que eu gostaria, né? E com isso eu fui identificando um nicho para trabalhar nas pessoas, reprogramando a mente para que aconteça esse destrave e ela realmente atraia isso que está desejando. E o paradigma da escassez, eu acho que no fundo está ligado com isso, né? Com o modo da gente acreditar que tudo é limitado, né? A escassez, né? Tem pouco, então não vai ter para todo mundo. Como que é para você? Como é que você explicaria isso? Essa parte do paradigma da escassez? Ao longo da nossa vida, a gente foi gravando padrões, programas sobre o que é o dinheiro, o que é o trabalho, o que é a prosperidade, né? E quando que isso se inicia? Talvez lá na barriga da mãe, aquele bebezinho que vem formando a sua visão de mundo, o que ele vai reconhecendo? Como que vai sendo programado a mente
desse ser, né, que está nascendo ali, o que os pais estão vivendo, o que ele reconhece à sua volta, o que os pais estão dizendo. Então, se em uma família em que se é dito você tem que batalhar muito para conquistar as coisas que você quer, olha, nada na vida vem fácil, só quem vem aqui as coisas fácil é vagabundo, olha, trambiqueiro quem fez negócio muito fácil. Então, todas essas coisas que a gente vai escutando a vida inteira, quando criança, isso vai gravando os nossos programas e padrões. E o que a gente tem de repetir aquilo que a gente aprendeu? Porque é um modo de sobrevivência. Aquilo que a gente aprendeu, a gente tende a repetir para sobreviver. Mesmo que conscientemente eu olhe e falo, nossa, eu quero um trabalho que seja mais fácil, mais leve. Mas a mente, o que eu chamo da mente subconsciente, que foi gravando todos esses padrões, ela entende e fala assim, opa, peraí, leveza é muito perigoso. Como assim, leveza? Seu pai falou que as coisas têm que ser duras, você quer ser amada pelo seu pai? Então, se você não tiver uma vida dura, ele não vai te reconhecer por isso, ele vai achar que você é vagabundo. Então, a gente começa a repetir e criar situações desafiadoras para que eu tenha que fazer muito esforço, para que eu prove um padrão, uma coisa que nem é meu, que vem lá de trás. E quando a gente começa a acessar o que eu chamo dessa mente subconsciente, é como se um novo mundo vai se abrindo. Né? Para a gente ter ideia, a nossa mente, que a gente tem acesso aqui, o consciente é só 10% da nossa mente. 90% é o nosso subconsciente. Então, às vezes, a gente acha que eu estou conscientemente fazendo uma escolha na vida. Não, sou eu que quero fazer esse projeto agora, mas talvez é a mente subconsciente que está comandando e direcionando. É como se fosse lá no passado, a mente subconsciente é como se fosse a terra onde as sementinhas foram plantadas, né? E inconscientemente a gente vai colhendo toda aquela plantaçãozinha lá, que muitas vezes não foi nem nós, né? Foi incutido por outros. É interessante você falar isso. É como se lá atrás eu tivesse plantado mamão, e durante a minha vida eu percebi que se mamão é a escassez, né? Eu não quero mais mamão, eu quero banana. E aí eu fico esperando que do pé de mamão não venha me dar banana. Só que eu plantei mamão lá atrás. Não vai dar banana. Não vai vir que seja a prosperidade. Tem um estigma em volta dessa chamada lei da atração, que muitas pessoas, principalmente as pessoas, não sei, não vou classificar ninguém, não vou classificar ninguém. Por exemplo, eu estava falando outro dia, comentando com meus funcionários na loja, e falando sobre a lei da atração, eu estava estudando, tal, comentando, e um deles virou as costas, saiu e disse, isso não funciona. E esse funcionário em específico é o que mais tem problema em todos os aspectos da vida dele. Entendeu? Está sempre nesse estado de, né? Como muda isso? Como sai isso? Antes de responder essa pergunta, talvez vou trazer um outro ponto, né? O mais engraçado, você falou assim, nossa, ele fala que ele não acredita, que não funciona. Só que você não precisa de acreditar. A lei da atração está atuando hoje na vida de todo mundo. Sobre tudo e todos. Independente de eu acreditar ou usar ela conscientemente. As pessoas acham que eu vou passar a usar a lei da atração agora. Não. Ela já está atuando hoje na vida de todo mundo. Né? É uma lei universal. E a gente está o tempo todo atraindo coisas para a nossa vida. Só que pode ser que eu não esteja atraindo aquilo que eu estou querendo, que eu estou desejando. E aí as pessoas falam, isso não funciona, né? Por quê? Porque eu quero uma coisa e eu estou atraindo outra. Só que aí vamos entender, o que eu atraio, então? Se essa lei está atuando o tempo todo na minha vida, o que eu atraio? A gente não atrai aquilo que a gente quer, e sim quem a gente é. A gente atrai, então, o que a gente é e não o que a gente quer. Isso. É como se o nosso mundo, a nossa volta,
tivesse um espelho, fosse um espelho de quem eu sou internamente, desses meus padrõezinhos que foram gravados ao longo da vida, de sensações, emoções, pensamentos, crenças, tudo isso forma a minha realidade e faz com que eu atraia mais disso. Então, se eu gravei os padrões de escassez durante a vida, eu passo a atrair mais escassez. Se eu gravei padrões que a vida é desafiadora, que tudo é duro e difícil, eu vou atrair situações que me mostrem isso, né? Então, o que a gente precisa fazer é mudar o nosso eu interior. Eu preciso mudar as minhas crenças, padrões, programas que estão na minha mente subconsciente. Eu preciso mudar a minha mentalidade para que esteja alinhado com aquilo que eu realmente quero atrair. Beleza. Gente, o papo tá maravilhoso e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso. Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura aqui, é de obra Porto ali, Seguro. é obra lá. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí. Olá, gente, estamos de volta com Joana falando sobre prosperidade e chega de escassez, viu, gente? Joana, voltando para o nosso bate-papo, a gente estava falando, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa questão do subconsciente, sabe? Essa diferença do consciente e do subconsciente, porque é difícil a gente acreditar que nós somos regidos por aquela sementinha que está lá, que a gente acha que somos, que é nossas ações. Perfeito. Vamos trazer uma prova aqui, vamos fazer uma brincadeira? Bora. Quem está aí assistindo de casa, vou convidar você também, Alda, por favor, Bora, você também. bora. Convidar vocês para fechar os olhos por um minuto e a gente vai trazer esse entendimento do que é o subconsciente. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos por um instante e imaginar que você vai até a sua cozinha. Você caminha até a sua cozinha, chegando na sua cozinha, você pega uma faca, uma tábua de madeira e um limão. Aí você coloca esse limão em cima da tábua de madeira, corta esse limão ao meio, pega ali metade do limão, traz até a sua boca e morde esse limão. Realmente sentindo esse sabor do limão naquele momento. E saboreia e percebe o que aconteceu na sua boca agora. E aí a gente pode voltar a abrir os olhos. E aí me conta, Alda, qual foi a sensação? A gente
sensação de salivar, né? Salivou. Sensação de salivar. Será que o pessoal em casa também salivou? Algumas pessoas falam, nossa, eu salivei, eu senti um sabor azedo, né? Eu fiz careta nesse momento. E aí vamos entender que a saliva é algo fisiológico, é real. Não é a minha imaginação. Mas você salivou somente imaginando. Como que isso é possível? Aí eu quero que você me conte, o que você fez agora? Porque eu não estou entendendo. Você não estava com limão, você não mordeu, você não fez nada, você só imaginou. Só que o seu corpo trouxe uma resposta de uma experiência real. Foi real para você? Foi real. É incrível que você falando isso, por exemplo, quando eu estou escrevendo, por exemplo, num romance, em determinada cena, tem determinados momentos que eu sinto tudo o que está acontecendo. As emoções do personagem, de tudo. É como se fosse real. Me dá taquicardia, me dá cansaço, me dá... você transpira, sabe? E o leitor também. Oi? O leitor também. Eu não sei, né? Mas quando eu estou lendo algum romance, realmente, a gente vivencia. Numa realidade, nós estamos aqui, nós não estamos lá. Então, é o mesmo processo. Exatamente, exatamente. Então, vamos entender o que acontece nisso, né? Por que você salivou? Ou por que você sente essas sensações que você descreveu quando você está lendo um livro, né? Porque você tem crenças relacionadas a isso que ativam o que eu chamo do looping inconsciente. Então, o looping inconsciente é um método que eu trouxe, que eu desenvolvi, e vou explicar melhor para vocês. Então, provavelmente você não imaginou um limão roxo. Vocês imaginaram um limão vermelho, roxo? Não. Provavelmente meio verde, amarelado. Verde, o meu era verde. Né? Por quê? Porque você tem uma ideia formada de como que é um limão, do que é um limão. E por que quando você morde, talvez você faz uma careta, sente o azedo? Porque você teve experiências no passado e falou, nossa, limão é azedo, você não teve um sabor docinho do limão. Não. E as suas papilas gustativas sabem que elas reagem salivando ao sabor azedo. Então, quando você imagina algo que tem um sabor azedo, a sua papila gustativa reage dessa mesma forma, como se estivesse realmente experienciando aquilo. Significa que o quê? O nosso subconsciente não sabe se ele está imaginando algo ou se aquilo é realmente real. E aí que vem a grande chave. Porque lembra que eu falei que a gente atrai mais daquilo que a gente né? Então, se eu ficar imaginando coisas, né? A gente está imaginando coisas o dia inteiro, mas se eu ficar imaginando desafios, se eu ficar, vamos trazer prosperidade, se eu ficar imaginando que eu tenho muita conta para pagar, tá muito difícil, só tem dificuldade, tem muito boleto aqui, eu vou pensar isso, o que eu estou ativando? Toda essa minha percepção, e eu atraio mais disso. Como que funciona? Os nossos pensamentos, né? Aquilo que eu estou pensando está na minha mente, está na minha imaginação, ativa sensações do nosso corpo. Se eu ficar pensando aí o dia inteiro boleto e conta está muito duro e difícil, talvez vem medo, frustração, ansiedade, vem um peso. É normal, né? O que geralmente acontece. Isso. Agora, tá. E aí, a gente, depois das emoções, a gente segue esse looping ativando experiências. Então, eu passo a, de fato, ter uma experiência real daquilo. A saliva era real. E eu percebo algo, vem um boleto na minha frente, eu falo, é real, olha, eu tenho realmente muito boleto para pagar. Eu tenho razão de estar sentindo isso. Aí é por isso o looping, né? Você atrai. E aí o próximo passo eu gravo essa crença de que eu tenho muitos boletos para pagar, é difícil a vida, né? Eu tô nessa escassez. E aí, se eu tenho essas crenças vão induzir meus pensamentos, que geram emoções, que geram experiências, que gravam as minhas crenças. A gente fica rodando esse looping o tempo todo, sem nem perceber. Tá. Beleza. Agora, por exemplo, o que você falaria, uma dica que você daria, por exemplo? Porque todo mundo tem boleto para pagar, né? E tem muita gente que tá todo enrolado mesmo, tá cheio de dívida mesmo, né? O que você falaria para essas pessoas, Joana? Aonde a gente coloca o foco cresce na nossa vida.
Se eu começar a colocar o foco com um peso em boleto, esse peso vai crescer. Então, eu posso mudar essa direção de enxergar o boleto. Sabe, aquilo que eu falei de abundância não é o tanto de dinheiro que eu tenho na conta, tudo que eu quero alcançar. É ativar a percepção do quanto eu já tenho. Sabe, se eu for pagar uma conta, eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, que chato, eu tenho que pagar a conta de luz, olha, mais R$100, olha como tá caro. Posso trazer essa percepção, Sim. Eu posso começar a reconhecer a abundância que eu tenho e a gratidão que eu tenho por poder pagar esse boleto. E é uma energia completamente diferente. Eu ativo sensações, emoções completamente diferentes quando eu começo a agradecer pelas pessoas que trabalham nessa empresa de energia elétrica. Imagina quantas pessoas estão trabalhando para que a gente tenha aquela luzinha acesa ali. É verdade. Quantas pessoas estão trabalhando para te servir. É verdade. Uau, né? Quando a gente passa a reconhecer, nossa, gratidão por eu ter esses R$100 por poder pagar essa conta de luz hoje. Eu tenho mais que suficiente, então eu posso pagar, eu honro também todas essas pessoas que trabalharam aqui comigo. E a gente começa a perceber como somos seres abundantes, como estamos todos conectados, servindo um ao outro, nesse mundo que é, sim, abundante. Eu ativo uma outra energia, uma outra emoção, e eu pago com leveza. Se eu pago com leveza, o que eu começo a atrair? Eu ativo esse fluxo de dinheiro, e eu começo a atrair mais possibilidades que me trazem essa sensação de abundância, que me conectam com essa possibilidade de ajudar mais empresas, mais pessoas quando eu pago algo, quando eu invisto em algo. Então é como se a gente ficasse, a percepção do todo fosse outra, né? Como se ficasse aberto, eu não sei se eu entendi direito, mas é como se ficasse aberto e começasse a perceber as coisas não de forma negativa, de forma positiva, e as coisas vão nos ligando a pessoas ou situações que vão nos levar. Então eu olho para a conta de energia e não vejo ali vejo o lado positivo, como você falou, e seria alguma coisa nesse... Onde a gente coloca o foco cresce. Se eu enxergar problema, eu vou encontrar mais problema. Se eu começar a enxergar soluções, eu encontro mais soluções. A gente vai ter desafio na vida. Não estou falando que tudo é só leveza. Não, a gente vai ter desafios e eu acredito que os desafios estão aqui para nos ensinar algo. É para eu me aperfeiçoar, para eu aprender, para eu melhorar. Uma chance que eu tenho ali. Só que eu posso olhar para esse desafio e encarar e falar assim, nossa, que péssimo, que horrível, eu vou ficar com raiva que aquela pessoa falou isso, eu tô colocando toda aquela energia negativa, toda a frustração, toda a dor, tô ficando num sofrimento, eu me fecho para possibilidades, o mundo vai acabando, vai diminuindo e eu não tenho soluções nesse lugar. Ou eu posso mudar completamente a minha percepção e começar a me perguntar quais são as soluções que existem aqui, como que eu saio disso, como que eu resolvo isso. Como que eu encontro pessoas que vão me ajudar com essa questão agora? O que eu estou aprendendo com isso? O que eu preciso melhorar através desse desafio? Isso abre a minha mente, abre as minhas possibilidades. Então, o que acontece nisso? Explicando o que está por trás disso. A gente tem os nossos neurônios espelhos. Já ouviu falar disso? Não. São neurônios que ficam aqui na nossa mente, buscando conectar com o mundo à nossa volta. Eu gosto de trazer esse exemplo. Talvez vocês já perceberam que você queria comprar um carro. Tem um carro aí em mente que você fala assim, nossa, eu queria comprar aquele carro. E aí, vamos imaginar aí. Eu quero comprar um Fiat. Se eu ficar pensando aquele Fiat, daquela cor, naquele modelo, de repente eu só vou ver esse Fiat na rua. É impressionante. Eu falo, nossa, todo mundo está comprando esse carro agora. Só tem esse carro agora. Já percebeu isso? Né? Quando a gente... E, de fato, verdade. Tinham mais pessoas de uma semana para outra comprando mais daquele carro? Não, ele já existia, só que a gente não percebia, né? Exatamente. Você ativou a sua percepção. Esses espelhos neurônios que estão aqui, eles podem colocar o foco em qualquer coisa. Você que direciona para eles o que eles vão estar percebendo. Então, quando você se conecta com os seus sonhos, os seus desejos, as suas realizações, e você coloca o foco nisso, você direciona a sua percepção
de reconhecer essas possibilidades, de reconhecer oportunidades que te levam nesse caminho, as pessoas que vão te ajudar a realizar isso. Então, o que a lei da atração faz? Ela conecta semelhantes. Trago muito a lei da atração para negócios, né? E eu falo muito assim, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Hoje mesmo tem alguém orando, pedindo pela solução que o seu negócio entrega. E quando você se coloca, então, a propósito de servir, de levar algo para aquela pessoa, de levar uma transformação, uma ajuda, as pessoas que estão buscando por isso, por essa solução, se conectam com você. Porque semelhante atrai semelhante. Agora, tudo passa pela mente, pelo pensamento, né? Que desafio imenso controlar os próprios pensamentos, não, Joana? Talvez a gente nunca vai conseguir controlar. O que eu acho que a gente consegue é como se a gente acendesse uma luzinha numa caixa escura e a gente começa a enxergar aquilo que está lá. E quando eu começo a enxergar, é o primeiro passo, reconhecer aonde que eu estou hoje. Talvez as pessoas que estão escutando aqui já vão sair daqui e vão começar a perceber quais são as falas que eu estou dizendo, quais são as desculpas que eu estou dando para as pessoas sobre dinheiro. Aquele básico, meu filho me pediu dinheiro, eu vou falar, não tenho dinheiro. Alguém me pede dinheiro na rua, eu falo, não tenho. Qual é a mensagem que você está emanando? Eu não tenho dinheiro, eu não quero ter dinheiro, porque senão as pessoas vão pedir de mim. Entendi. Não me traga dinheiro, universo. Que louco. Então, se você parar e perceber as falas que você está tendo no dia, esse é o primeiro passo para você começar a mudar. Aí você pode trazer luz à consciência e começar a escolher, direcionar. O que eu falo, então? O que eu faço? E a primeira vez que eu conheci a lei da atração, eu fiquei meio desesperada, anos atrás. Porque eu falei, gente, eu sou responsável por tudo, né? Pelo bom e pelo ruim. Não é isso? Exatamente. A gente sempre ninguém é vítima. Não existe vítima. Somos co-criadores, né? Nós somos responsáveis por essa realidade que eu estou vivendo hoje. A gente cria isso. Só que o mais legal é que a gente que também muda. A gente tem dentro da gente essa chavinha para direcionar para aquilo que eu realmente quero. Até a tomada de consciência para isso, né? E é um pouco dolorido isso, né? Quando você... Porque tem um certo conforto em ser vítima, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, mais uma vez, e a gente volta no próximo bloco. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Tá ouvindo esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação.
Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu? Olá, gente, estamos de volta nesse programa. Joana. Menina, anos atrás, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre a lei da atração, eu acho que foi até naquele livro O Segredo, né? Eu fiquei com muita raiva e li o livro e abandonei, fiquei com raiva, não acreditei, porque a responsabilidade, o peso, eu sou culpada por tudo que acontece comigo, sabe? Eu deixei de ser vítima. Talvez eu não diria que você é culpada, mas que você é responsável. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Talvez o culpada é algo pesado, né? A questão é que é mais fácil entrar num vitimismo e aí sim culpar os outros, abdicar da minha responsabilidade, porque aí se o problema é do governo, que o governo tá bom, meu negócio não tá fluindo, eu tô sem dinheiro por causa do governo agora, estamos numa crise, então gente, quanta gente cresceu aí na crise? É verdade. Quanta gente ficou milionária na crise? Então assim, ok, passamos por desafios e vieram isso, mas eu também tenho a chance de mudar isso, conforme eu vou redirecionando, né? E a questão é, se eu entro nesse vitimismo, eu coloco o poder de redirecionar a minha vida na mão do outro. E aí é o que o outro quiser, aí é o que o governo quiser, o que a crise, a economia, o que eles, aí eu vou fluir, entrar num fluxo, numa energia que não tem nada a ver comigo, que eu não direciono, que não está alinhado com o que eu realmente quero. E aí pode vir qualquer coisa. Se eu estou pedindo qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa para o universo, né? E é muito diferente quando eu me conecto e falo assim, não, eu sou responsável por mudar isso, que sejam com atitudes, com pensamentos, com as minhas emoções, ativando a percepção certa para fazer algo acontecer, né? Tudo isso faz com que a gente atraia o que a gente quer, com que eu direciono para o caminho que eu realmente desejo, né? E não é nesse estado de vitimismo, de não responsabilidade. Quando a gente assume as rédeas da nossa vida, é que a gente direciona realmente o caminho certo. Ou seja, encontrar é o que a gente lê também Sun Tzu, né? A Arte da Guerra. Tem uma parte que fala disso, né? Nas crises, né? Que a gente se reinventa e encontra oportunidades, né? Ou seja, enxergar é a capacidade de enxergar a oportunidade onde as outras pessoas estão vendo dificuldade. Perfeito, exatamente. É onde você quer colocar o foco agora. A história que estamos nos contando. Eu quero contar a história que a crise é péssima, é ruim, ou que foi uma grande oportunidade para mim. Agora, tudo é pensamento, né? Tudo parte do pensamento, ou seja, está dentro do livro Kybalion, né? Que está dentro das 7 leis da atração, está dentro das 7 leis, né? Do universais. Dentro do mentalismo, vamos dizer, do pensamento, da ação do pensamento, o pensamento de outra pessoa pode me influenciar? Com certeza, somos influenciados o tempo todo, né? Desde criança.
do que os outros foram repetindo pra gente. Você não é capaz, você não dá conta, você é burra. Você não dá conta disso, daquilo, e a gente vai aceitando, ou eu vou negando, ou eu vou encontrando a minha própria verdade. Então, se eu estiver aceitando dos outros e dizendo sim para essas crenças, aí sim, eu estou sendo essa esponjinha. Ou eu sou capaz ali de redirecionar e falar, não, esse é o meu próprio caminho, essa é a minha verdade. E sabe quando que a gente aceita ou a gente consegue redirecionar essas verdades que são impostas pra gente? Quando a gente ama essas pessoas. Nossa. Quando nossos pais falam pra gente uma verdade que ele está trazendo, que ele está impondo, né? A vida é difícil, você não dá conta, você não sabe. O que a gente quer? A gente quer ser amada e aceita por esses pais. Sim. A gente quer receber amor. Duas necessidades básicas na vida: sermos aceitos e sermos amados. Vamos sempre buscar isso. E se a gente escuta dessas pessoas que a gente quer tanto ser aceito e amado, a vida é difícil, a vida é dura, você não dá conta, você não sabe, a gente acaba, sim, aceitando e caminhamos nessa direção para provar que essas pessoas estão, sim, certas para que eles nos amem. Para que eu seja aceita. Para nós sermos merecedores do amor. Do amor. Nossa, então é um... E para mudar esses paradigmas, Joana, o que você falaria para a gente ir mudando esses paradigmas? Por exemplo, amar, tá? Entender, olhar para os pais com amor, beleza. E fora do núcleo familiar? Também tem as pessoas que a gente quer aceitação. A sociedade, também queremos reconhecimento, aceitação de um certo grupo. É, lógico, é verdade. Também queremos amor dessas pessoas. E aí muitas vezes a gente faz trabalhos que a gente nem queria, atitudes que eu nem queria, eu compro coisas que eu nem desejava para ser aceita por uma sociedade. É verdade. Tanto a mídia, de uma forma geral, até eu não vou falar nome de marca aqui, mas, por exemplo, tem uma marca de sandálias que antigamente era só para usar em casa e era de pessoas bem humildes e, de repente, hoje em dia virou celebridade, tem loja só dessa marca, né, de sandálias, né, de dedo. E eu, logo que começou, eu falei, gente, eu acho isso horrível, eu não gosto. E, no entanto, com a repetição, eu acabei aderindo. E eu tenho várias. A questão é a gente encontrar essa própria verdade, né? O que faz sentido para mim e não para os outros. Porque senão a gente vai viver uma vida, agora a gente volta para a prosperidade, né? Uma vida não realizada, uma vida infeliz. Porque eu estou vivendo a vida para provar para os outros que eu dou conta, que eu faço, só que não é o que eu realmente quero. E o medo? E o medo, vamos dizer assim, né? O medo, sabe? Porque às vezes uma pessoa não faz determinadas coisas, ou aquela coisa de já, né, a sementinha plantada lá, ou para ser aprovado pelos pais, tal. Mas e os bloqueios e o medo? Sabe qual que é o maior medo? Ou assim, o lado mais interessante é que a gente acha que, por exemplo, eu quero alcançar tal faturamento aqui na minha empresa. E aí, talvez, as pessoas acham que o medo é eu não alcançar isso. Mas isso é só a casquinha da cebola. As pessoas só se conectam com o que está no consciente, que eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu não estou conseguindo, sei lá, comprar um carro novo. Isso é só a superfície. Mas o que está lá dentro, no subconsciente? A gente sempre fala que o nosso corpo tem uma sabedoria muito grande. Ele vai sempre querer nos ajudar. Essa mente subconsciente quer sempre nos ajudar. Então, o que ela gravou lá atrás,
Por exemplo, eu recebo amor da minha família através do dinheiro e eu só reconheço esse amor se eu estou recebendo dinheiro dessas pessoas, você não vai prosperar o seu negócio porque você vai sempre entrar em ciclo de dívidas para que você receba dinheiro dessas pessoas e se sinta amada e aceita. Então, o maior desafio é o medo, né? Ou o que você perde se você alcança o que você tanto deseja. Entendi. O que você... É complexo, né? Quando você alcançar aquilo que você tanto deseja, aquele faturamento top na minha empresa, o que você perderia? Nossa, eu perderia a dependência dos meus pais, do meu marido. Ai, como é que fica o seu relacionamento com eles, se você não é mais dependente deles? Nossa, acho que eu vou mudar de cidade, de país, vou para outro lugar. Ah, então esse relacionamento acabaria? Nossa, talvez acabaria. E você quer isso? Ah, eu não quero. E aí o subconsciente vai então encontrar todos os caminhos para atrair situações desafiadoras para que você continue dependente. Então, trazendo essa coisa de que você atrai mais... Seria tipo uma sabotagem. Só que a gente percebe que é uma ajuda, né? Esse subconsciente está nos ajudando e quando a grande chave é entender qual que é essa ajuda secundária que está acontecendo, quais são esses movimentos secundários. Tá. Mesma coisa uma doença, por exemplo. Vamos lá, muitas pessoas falam, nossa, tive uma crise, fiquei doente de tal coisa, né? Eu tive um câncer. E eu pergunto, o que aconteceu de bom na sua vida quando você teve esse câncer? Nossa, foi péssimo. Tá bom, teve alguma coisinha de ruim, de boa? Eu tive que ficar em casa, eu estava muito estressada, aí eu tirei pausa, sabe? Eu nunca me permito tirar férias. Aí finalmente eu fui lá na empresa, falei com o meu chefe que, olha, eu preciso de férias realmente. Então você nunca descansa e conseguiu descansar. Teve um ganho. Eu tive um ganho. E às vezes o nosso subconsciente encontra caminhos para ter esse ganho, mesmo que não seja o caminho que a gente quer. Que louco, cara. E pior que faz sentido, porque eu tive um CA e, querendo ou não, é como se o CA tivesse me permitido ter uma fase em que você pode não se preocupar com mais nada. Você não tem que se preocupar em fazer dinheiro, em salvar todo mundo. Você pode ficar em casa tranquila. Minha mãe foi lá me cuidar e eu fiquei, sabe? Faz todo sentido. Eu falei para vocês que eu tive vários insights, viu, gente? Com essa pessoa aí, tá aí, mais um. Ao vivo aqui. Então, quando a gente começa a entender o que está no nosso subconsciente, a gente traz essas chaves para fluir a nossa vida. Amém. Gente, o papo a gente iria aqui mais um tempão, mas infelizmente já acabou o nosso tempo, tá? E antes de terminar, como sempre, eu gostaria de dar a dica. Todos os livros que eu dou a dica aqui, eu já li, viu, gente? Então, dentro do tema que nós estamos discutindo, o livro é Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, uma leitura fácil, rápida, e vai corroborar com tudo que foi dito aqui, viu, gente? Agradecer demais, Joana, né? Temos que combinar outras vezes aqui, e se você quiser deixar aí seus contatos, Instagram, o pessoal quiser te seguir, né? Você é palestrante também, faz mentoria, né? Aí se você puder deixar o seu contato para o pessoal. Tá bom. Prazer ter vocês aqui. Então, quem está nesse nicho, que seja de empreendedorismo, quem tem um trabalho autônomo, alguma coisa assim, queira ativar esse poder da lei da atração no seu negócio, tem um perfil Soul Theta, SOULTHETA, Soul Theta de alma, né? E lá eu trago mais sobre essas leis da atração, empreendedorismo. E também tem o perfil Joana Heckhausen. Quem tiver interesse, me deixa um oi, assistiu aqui, deixa um oi, conta o que vocês acharam. Eu adoro conectar e trocar experiências com vocês também.
Gente, a gente fica por aqui. Até a próxima. Beijo. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola Lucia Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você. É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região.
ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Então, assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso: andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali no estado das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. A PROA, em prol do bem comum, sempre.